Acompanhe Gênesis 15, no início nós lemos o capítulo todo, e agora nós vamos ler eu vou ler apenas os primeiros 6 versículos. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a aprender com a tua palavra, especialmente com esse texto que lemos. Que ele, ó Deus, e com a ação do teu Espírito, a ação iluminadora do teu Espírito, nos forneça nesta noite o alimento espiritual que precisamos, a orientação para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto fala sobre promessas, né? E o tema nosso nesta noite é acreditando nas promessas de Deus. Acreditando nas promessas de Deus. Tudo inicia para nós aqui na vida de Abrão com uma palavra que nós conhecemos bem, mas que nós não gostamos. Mudanças. Pontos de mudanças. Todos nós enfrentamos um ponto de mudança na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que mudar. Esses pontos de mudança, eles têm a ver com mudança de comportamento, tem a ver com mudanças familiares, quando você tem que deixar a sua casa e você passa por um casamento, né? Entra numa nova relação, uma mudança. Quando os filhos nascem, acontece uma mudança. Muitas vezes você tem que mudar de cidade, ou às vezes até mesmo dentro da mesma cidade você tem que mudar de trabalho. Todas essas mudanças da nossa vida, e a vida é cheia delas, elas são complexas, né? A maioria delas, por mais que seja uma mudança para uma condição melhor dentro da área, seja ela qual for, ainda assim é problemática, é difícil. A gente leva um tempo para se ajustar. E se você lembrar comigo, desde o capítulo 12, a vida de Abraão está passando por várias mudanças, né? A primeira mudança foi que ele teve que sair do meio da sua parentela, da sua cidade natal, no meio da sua família, e seguir um chamado de Deus. Deus o chamou para uma terra que Deus lhe mostraria, uma terra que Deus daria a ele por herança. E ele acreditou, ele confiou nessa promessa de Deus. E enfrentou a mudança. E uma mudança, diga-se de passagem, uma mudança horripilante, né? Porque, pensa, você sair da terra mais próspera daquela época, que é a região de Ur, na Suméria, onde eles estavam naquela época, era a região mais próspera do mundo. Sair do meio da família, da segurança, né, da família, ao que tudo indica, a família dos pais de Abraão eram muito ricos, eram muito abastados, e Abraão sai. Segundo, é uma mudança difícil, porque você não tem um destino certo, né? Deus chamou: sai daí que eu vou te mostrar um lugar para onde você vai. Quer dizer, alguém pergunta para Abraão: para onde você está levando sua esposa, seus familiares, o pessoal que está indo com você? Eu não sei, estou indo para algum lugar que Deus vai mostrar. Com certeza ele foi taxado de louco, né? De imprudente, né? De irresponsável. Então, uma mudança muito difícil. Depois, nessa vida de nômade de Abraão, até chegar na terra que o Senhor havia lhe prometido, alguns percalços aconteceram. O capítulo 13 mostra que a região onde ele estava foi uma região que foi acometida por uma crise muito grande, por seca, e a região ficou em seca. E aí, por medo de morrer, Abraão pega toda essa família e faz uma nova mudança. E uma mudança que está na contramão
do chamado de Deus. Deus tinha chamado para uma terra que Deus lhe mostraria. Mas agora, por medo, ele se muda para o Egito. E aí lá no Egito, nós estudamos aqui, aconteceu uma série de problemas em que Abraão se meteu por ter descido para essa região. Depois ele sai de lá e volta para a região onde ele estava, e aí ele tem uma nova mudança agora. E essa mudança é que agora ele tem um problema familiar. Acontece um desacordo entre ele e Ló, seu sobrinho. E aí a família de Abraão rachou. E aí eles precisavam se separar na terra. E novamente uma grande mudança. No capítulo 14, nós estudamos ainda que algum tempo mais tarde, o seu sobrinho foi sequestrado por Quedorlaomer, junto com uma liga de grandes líderes daquela época, da região da Mesopotâmia. E Abraão, de um homem nômade, pacífico, agora ele passa a um guerreiro, a um líder militar, porque ele entra numa empreitada para defender o seu sobrinho, libertá-lo e junto com ele libertar o povo que estava lá sequestrado, o povo de Sodoma. E obviamente essa atitude dele, que foi confirmada por Deus, ele consegue realmente fazer isso. E quando ele volta agora à sua terra, à sua vida normal, uma mudança aconteceu. Ele, de um homem pacífico e de um morador daquela região da Palestina, que não tinha nenhum tipo de conflito com ninguém daquela região, agora ele simplesmente é a figura mais importante naquela região e é a figura sobre quem recai a ira de Quedorlaomer e de todos os outros homens. Imagine o medo, porque tudo bem, ele foi lá, venceu a batalha de Quedorlaomer, Quedorlaomer fugiu, ele tirou todos os despojos, tomou tudo de volta, libertou o povo de Sodoma, libertou Ló, mas e o que vai acontecer mês que vem? Quedorlaomer vai aceitar isso e vai deixar isso assim, de graça? É óbvio que não. Então Abraão está passando por uma nova mudança. E que mudança é essa? É uma mudança em que ele está enfrentando novamente o medo. Com certeza ele está enfrentando isso novamente. Ele está enfrentando a insegurança. Ele está enfrentando agora o ódio de todo o povo da Mesopotâmia, pelo menos todo o povo que estava debaixo da liderança de Quedorlaomer. E pior, ele estava enfrentando as tentações do rei de Sodoma, que estava oferecendo riquezas para ele se tornasse, para que ele recebesse o reconhecimento pelos feitos dele. Então é um novo momento na vida de Abraão. E essas mudanças todas na vida de Abraão, nenhuma delas era a que ele de fato esperava. A grande mudança que Abraão esperava para a vida dele não era essa. Tem pelo menos duas grandes expectativas de Abraão. Uma delas, fruto da promessa de Deus, que era encontrar a sua terra, a terra que Deus prometeu que seria dele por herança. A outra expectativa não tinha a ver ainda, até esse momento aqui, no final do capítulo 14, não tinha ainda a ver com Deus. Era apenas uma expectativa humana de Abraão. Ele já é um homem de 85 anos e ele não tem filhos. Ele não tem um descendente. Então, naquele momento ali, que é um momento de agitação no ânimo de Abraão, esse momento que é com certeza um momento de ansiedade, um momento de dúvidas, um momento de mudança, Deus aparece novamente para Abraão, ou Deus, nós não sabemos como foi o primeiro chamado de Abraão, sabemos que Deus chamou, mas a Bíblia não diz se Deus apareceu como um anjo, se foi uma voz, se foi um sonho, a Bíblia não diz como foi isso, diz apenas que Deus chamou Abraão. Agora, a Bíblia diz que Deus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, mas não entra em maiores detalhes como foi essa visão, se Abraão estava acordado, estava dormindo. A gente sabe que é à noite porque Deus mandou sair da tenda e olhar as estrelas do céu. Mas Deus vai aparecer para Abraão e vai fazer algumas promessas para ele. Nesse momento de mudanças, Deus vai não só confirmar promessas anteriores, mas ele vai fazer novas promessas para Abraão. E é interessante porque esse texto nos ensina uma lição muito importante. Nos ensina que nesses momentos da nossa vida em que nós enfrentamos mudança, o que pode nos dar segurança são as promessas de Deus.
E eu não estou falando nesse momento aqui, porque nós estamos num contexto diferente do contexto de Abraão. O contexto de Abraão é um contexto que a história está sendo construída, especialmente a história da redenção. O nosso contexto é um contexto que nós já temos essa história inteira, construída, completada. Nós temos as promessas feitas a Abraão, e as promessas feitas a Abraão são promessas feitas a nós também, porque nós somos, através da fé, nós somos descendentes de Abraão. Mas o grande suporte para a vida do homem, especialmente o homem cristão, o homem fiel a Deus, na hora da mudança, são as promessas de Deus. As promessas de Deus são como os fundamentos, as âncoras da nossa vida. É o que nos permite enfrentar a mudança sem deixar que o medo, a ansiedade, a dúvida tome conta do nosso coração. Então, conhecer as promessas de Deus relacionadas à minha vida, relacionadas ao futuro, relacionadas à minha família, relacionadas aos meus filhos, relacionadas aos meus negócios, é importantíssimo, porque é isso que me ajuda a lidar com as mudanças. É isso que vai me dar tranquilidade na hora que eu tiver que enfrentar uma mudança. E todos nós já enfrentamos e todos nós ainda vamos enfrentar. Dada a idade, nós somos todos novos aqui, né? Então nós todos vamos passar por mudanças, né? Nós vamos enfrentar mudanças na vida. E quando essa hora chegar, como é que eu vou lidar com isso? Bom, Abraão, Deus está usando aqui essa história de Abraão, e Moisés registra isso para nós, como um exemplo de como lidar com mudanças, né? Então, o primeiro versículo tem algo interessante. Depois desses acontecimentos, né, o Senhor vem e fala com Abraão numa visão, e diz o que para Abraão? Não temas. E aliás, só um parênteses aqui, um dia não vamos falar sobre isso, mas a palavra não temas é uma das palavras mais repetidas em toda a Bíblia. Existem centenas de vezes essa expressão não temas na Bíblia, né? Alguns dizem que há 365 vezes a palavra não temas na Bíblia, uma para cada dia do ano. Não é bem assim, tá? Mas há muitas vezes essa expressão repetida na Bíblia, não temas, tá? Porque realmente aqueles que confiam no Senhor não podem deixar que o temor tome conta, porque o temor nunca foi, sempre lembra do capítulo 13, o medo, o temor nunca foi um bom conselheiro. Abraão provou isso para nós através da sua experiência negativa lá no Egito. E agora, antes que isso aconteça de novo, Deus chega para Abraão. Não precisaria de Deus dizer para Abraão não tema, se Abraão não tivesse com medo. E é óbvio que Abraão estava com medo. Ele mexeu com a figura mais poderosa e venceu, que era Quedorlaomer. Nós estudamos isso há 2 semanas atrás. E agora ele está temeroso. Deus chega para ele e, pela primeira promessa que Deus faz, nós já sabemos que realmente a maior ansiedade de Abraão naquele momento era o medo da morte por causa de Quedorlaomer. Deus chega para Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Isso é muito bacana. Por quê? Hoje, quando você fala em escudo, você lembra lá do Capitão América, né? Porque está no cinema toda hora, uma coisinha redonda, parece uma tampa de lixo, né? Aquele bem pequenininho. Você fica pensando, bom, do que um escudo desse pode proteger o cidadão? Porque se ele protege a cabeça, a cintura já está ali. Se ele proteger o coração, a cabeça fica desprotegida. Então, essa ideia de escudo, que foi emprestada lá em Hollywood dos tempos medievais, ela não foi bem feita, tá? Porque realmente os últimos escudos, que foram os escudos já usados pelo Império Romano, eles são bem maiores do que aquela bolinha que você vê lá, aquela tampa de lixeira lá, que você vê o personagem lá de Hollywood, Capitão América, usando, né? Na realidade, escudo sempre foi algo muito grande. Os arqueólogos, eles estimam que os escudos, especialmente nesse período aqui do começo dos grandes impérios, depois no período dos babilônios, dos persas, que os escudos tinham que ser pelo menos da altura do homem, da altura da pessoa, porque a função do escudo era proteger o indivíduo completamente, não era proteger só a cabeça, ou só o ombro, ou só o tórax. A ideia do escudo é que ele proteja completamente, até porque naquela época eles não tinham grandes mecanismos de segurança. Então, ou protegia inteiro, ou o sujeito estava sujeito a morrer, né, numa batalha. Então, escudo para o personagem que está lendo isso daqui, escudo para um hebreu que está caminhando. Lembra que quando Moisés escreveu Gênesis, eles estavam caminhando
para a terra prometida, com os hebreus que tinham saído do Egito. Qual era a referência de escudo para eles? A referência de escudo é aquilo que eles viam os egípcios usando. E que tamanho que eram esses escudos? Eram do tamanho de uma pessoa. Então, quando Deus chega para Abraão e diz para ele, numa visão, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo. Primeiro, a referência que Abraão tem é que o escudo te protege por completo. Tá? Agora, se um escudo humano é capaz de proteger um homem por completo, imagine quando o próprio Deus diz que ele é esse escudo. Então a ideia é, Abraão, você não tem que sentir medo de ninguém, mesmo que seja Kedorlaomer. Não é para ter medo. Por quê? Porque eu sou o seu escudo. O legal e o interessante disso para nós é que essa promessa é uma das grandes promessas que eu preciso sempre guardar e sempre relembrar no meu coração. Porque essa promessa não é só para Abraão. Eu já poderia me sentir participante dessa promessa por ser descendente de Abraão. Por ser um descendente da fé de Abraão, eu já podia me sentir participando dessa promessa. Mas se já não bastasse Deus ter falado para Abraão, Deus falou isso para nós também. A Bíblia está cheia de referências onde Deus se declara como nosso escudo. Se você pegar, por exemplo, Provérbios capítulo 30, versículo 5, está lá. Deus falando para nós que nós não devemos temer os homens, nós não devemos nos atemorizar diante das ameaças dos homens, porque Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é o escudo daqueles que nele se refugiam. Deus é escudo daqueles que nele se refugiam. O livro de Salmos está cheio de citações que mostram Deus como nosso refúgio e fortaleza, ou seja, como nosso escudo. Se você for para o Novo Testamento, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, diz que quem nos protege, o nosso escudo contra o maligno, é o Senhor. Então essa promessa é para todos nós. E é interessante porque na hora que nós nos sentimos amedrontados por alguma coisa, esse tipo de promessa é que vai me ajudar diante de uma mudança em que, olha, eu vou passar por uma mudança. A gente vê muito isso, eu gosto muito de ler o Salmo, especialmente o Salmo 46, para quem está passando por ou Salmo 62, 63, por quem está passando por uma aflição, ou porque tem que fazer um exame e vai descobrir se está com um problema ou não, ou quando descobriu que está com um problema sério e tem que fazer um tratamento dramático. Nessa hora é importante que a gente lembre que o nosso refúgio, o nosso escudo é o Senhor. Eu vou passar por uma mudança, não tem jeito, é inevitável. Mas nessa passagem por uma mudança, nesse período de mudança, quem é que me guarda? Quem é que me protege? Quem é que me sustenta? É o Senhor. Eu preciso saber disso. Então, promessas, ou lembrar dessas promessas, é importantíssimo para que a gente entenda e para que a gente perceba o cuidado do Senhor e para que a gente lembre também que as mudanças, elas não estão fora do plano de Deus. Uma mudança radical só acontece na minha vida porque Deus planejou essa mudança. Independente dos tropeços, dos erros que eu cometo, a mudança foi planejada por Deus, senão ela jamais aconteceria. E aí eu preciso lembrar que o mesmo Deus que planejou a mudança, Ele é o Deus também, que é o meu refúgio, que é a minha fortaleza, que é o meu escudo no meio da mudança. O que a gente não pode é ter medo, deixar que o medo tome conta do nosso coração. Deus fez essa promessa, a promessa de que Ele seria o refúgio, o escudo de Abraão. Junto com essa promessa, Deus faz mais uma outra promessa. A promessa é que a recompensa de Abraão, ou de Abrão, o galardão dele, essa palavra galardão significa recompensa, seria grande. E aí, isso também é muito interessante. Por quê? Porque vejam só, no final do capítulo 14, quando Abrão voltou, ele encontrou dois reis. Encontrou Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho, e ceou com Abraão, e Abraão pagou dízimos de todos os despojos com Melquisedeque. Ok? Sempre lembrando que Melquisedeque é tipo de Cristo, porque um exemplo disso é que você pega Melquisedeque aqui, ele é apresentado como um rei, mas ele recebe dízimos. Isso é papel de sacerdote. Isso tem tudo a ver com Cristo, porque é Cristo que acumulou estas funções de profeta, sacerdote e rei.
E Melquisedeque é um tipo de Cristo por vários motivos, né? Um deles é porque ele é rei e é também sacerdote. E esse fato dele trazer pão e vinho deixa muito claro, porque faz um link diretamente com a ceia que é estabelecida lá no cenáculo por Cristo Jesus, tá? Mas Abraão tem um encontro com Melquisedeque e tem um encontro com o rei também de Sodoma. E o rei de Sodoma faz a seguinte proposta: me entrega as pessoas que você resgatou de Quedorlaomer e fica com todos os bens que você resgatou também, que são bens de Sodoma e que estavam com Quedorlaomer. Abraão trouxe tudo de volta, tirou o dízimo e pagou para Melquisedeque, tirou a parte de todos os soldados que o auxiliaram naquela batalha, e esses despojos, que era muita coisa, é a riqueza de uma cidade, foi oferecida a Abraão como recompensa pelo que ele tinha feito, como troca pelas pessoas. E qual foi? Vocês lembram lá qual foi a resposta de Abraão? Não quero nada, nem um fio de cabelo, não quero nada, tá? Então, o temor que poderia acontecer no coração de Abraão: bom, eu já paguei todo mundo, já paguei o dízimo, devolvi tudo, e se Quedorlaomer vier agora? Como é que eu vou arrumar soldado? Porque agora não tem. Os soldados que estavam com ele, dos aliados dele, na hora de socorrer Ló, é óbvio que esse pessoal estava muito motivado. Ele sabia que tinha uma fortuna com Quedorlaomer. Então Abraão chegou para eles: ó, vamos lá resgatar meu sobrinho. E os caras aceitaram, né? Os povos ali aceitaram, porque era um negócio muito vantajoso. Mas e agora? Segundo, pensando humanamente falando, Abraão, humanamente falando, saiu no prejuízo naquela história, porque ele não ficou com nada, né? E ainda gastou muito. E aí, talvez o que estivesse no coração de Abraão era o medo de uma crise, medo de fome, medo de dificuldade, medo de não ter suprimentos, medo de não ter recursos financeiros. Então Deus vai para ele e resolve, na hora da mudança, o primeiro medo dele, que era o medo de ser atacado por Quedorlaomer. Deus disse: eu sou o seu escudo. E o medo de passar dificuldade, de passar necessidade, que aliás é o medo de todos nós, né? Você pegar principalmente nós homens, qual homem que não fica aterrorizado com a possibilidade de repente não ter os recursos para suprir as necessidades da sua casa, principalmente numa hora de mudança? E Deus chega para Abraão e fala para ele assim: olha, eu sou o seu escudo e o seu galardão será grande. É a mesma palavra para recompensa. É como se Deus estivesse dizendo: você recusou a recompensa lá de Sodoma, então quem vai te recompensar sou eu. É como se Deus estivesse dizendo: você fez uma escolha excelente entre garantir a sua recompensa dos homens e confiar na recompensa que vem de mim. Você fez a coisa certa, porque a sua recompensa será grande, não vai ser pequena. Não vou ficar falando muito disso, senão daqui a pouco eu vou parecer esses pastores neopentecostais que ficam falando: olha, crê porque a sua recompensa vai ser grande e tal. Mas isso é promessa de Deus. E quando fala de recompensa grande, especialmente naquela época, na época dos patriarcas, realmente uma das marcas, inclusive para impressionar a sociedade daquela época, de que alguém tinha a confirmação de Deus sobre o que fazia, era a prosperidade. É a maneira, você vê na vida dos patriarcas, Jacó vai ser assim, né? Isaac é assim, Jacó é assim. Então, você vê isso na própria vida de José. Uma das maneiras de Deus mostrar o quanto abençoou é exatamente que tudo que ele colocava a mão prosperava. Essa era uma das marcas da presença de Deus, da confirmação de Deus. Eu não posso usar isso e esticar isso para dizer que continua sempre sendo assim, porque se você pegar, por exemplo, no Novo Testamento, é o contrário. No Novo Testamento você tem Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, você tem os apóstolos, os discípulos que viviam em tremenda pobreza, porque declarar que você era um cristão significava perder tudo, porque tiravam tudo de você. Então não posso dizer que isso é uma regra, tá? Mas naquele contexto, o galardão que o Senhor fala, ele é tanto um galardão físico, material, quanto obviamente está falando de um galardão espiritual. Por quê? Porque a terra que se torna essa terra de Abraão, além de ser uma possessão gigantesca, que é a possessão do povo hebreu lá na frente,
Além disso, o patrimônio espiritual é incomparável, porque Abraão se torna pai de uma nação que não é uma nação geográfica, mas é a nação que está espalhada sobre toda a terra. Quando ele fala de galardão, obviamente ele está falando do maior de todas as recompensas que Abraão recebeu. É da linhagem dele que vem o Redentor. Esse tesouro não tem maior. Então veja, o príncipe de Sodoma, o rei de Sodoma, ficou com o ouro, ficou com a prata, mas Abraão ficou com o Redentor. A troca de Abraão não foi uma troca tola. A troca de Abraão foi a melhor de todas as trocas que alguém pode fazer. Por quê? Porque ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu esperar o galardão que vem de Deus e não o galardão que vem dos homens. O que falta esses pregadores aí da teologia da prosperidade dizer é isso. Dizer que a maior marca da bênção de Deus é a presença de Cristo na minha vida. É o nome de Cristo sobre o meu nome na glória. Não é o quanto de dinheiro eu venho a ter nessa terra. E se tiver muito, o que o homem que tem muito precisa entender é que ele é servo do Senhor. Deus deu muito para ele servir. E aquele que tem pouco tem que entender que ele é um servo do Senhor também. E ele serve com o quê? Serve com a sua dignidade. Serve, segundo Calvino, inclusive dando oportunidade para que alguém o ajude, e assim a caridade e o amor de Cristo Jesus vai ser exemplificado na vida de um precisando e o outro ajudando. Todo mundo tem o seu papel, né? Todo mundo tem o seu papel. Tá, mas isso é um ponto lá da questão da... Só dei uma pincelada para vocês não me confundirem. Eu não estou falando aqui de prosperidade material, que você tem que largar isso, largar aquilo, tá. Estou falando disso. Mas eu estou realmente falando o quê? Que eu preciso sempre confiar que a minha recompensa, ela vem de Deus. É esta promessa que Deus fez a Abraão e é essa promessa que nós devemos esperar. Eu não posso colocar a minha confiança nas recompensas que eu porventura possa receber dos homens. Mas eu preciso depositar a minha confiança na recompensa que vem do Senhor. Isso é tão interessante, isso está ligado e tem ramificações por toda a Bíblia. Se você pensar, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai, e Efésios ele faz isso também no capítulo 5, e no capítulo 4 e capítulo 5, ele faz isso. Paulo, ele faz aplicações práticas de como eu devo ser como patrão, como eu devo ser como empregado, como eu devo ser como esposo, como eu devo ser como filho, como pai, como as esposas devem ser. Ele fala de todo mundo, né? Essa relação, família e trabalho, Paulo trata nas duas cartas de uma forma bem semelhante. E quando ele fala sobre patrão e empregado, quando ele está falando com o empregado, ele fala para o empregado o seguinte, que o empregado ele deve trabalhar como se ele estivesse trabalhando para o Senhor, não apenas debaixo das vistas do seu patrão, porque Deus o está vendo, mesmo quando o patrão não está. E ele deve lembrar que a recompensa que ele recebe pelo trabalho vem do Senhor, porque se o Senhor não recompensá-lo, ninguém o recompensará. Então o que ele está dizendo é o seguinte: até essa remuneração que você recebe pelo trabalho que você faz, você precisa considerar isso como galardão vindo das mãos de Deus. Porque se Deus não mover o coração de quem te contratou para te pagar, você não recebe. Você não recebe. A minha irmã está morando na Espanha já faz 7 anos, mas quando ela foi para lá, e infelizmente ela, por teimosia e por uma série de outras questões, ela foi como turista e resolveu ficar e não voltou mais. Então ficou lá 1 ano e meio ilegalmente. E ela, dos períodos que ela ficou lá, foi trabalhar numa lanchonete lá na cozinha. O serviço que eles dão lá para não europeu é serviço de quinta categoria, né? Trabalhava na cozinha, trabalhava fritando lá. Entrava às 6 horas da tarde e saía quase que 6 da manhã, a noite inteira fritando batata, peixe, as coisas que os espanhóis gostam de comer lá. E ficou com a mão toda queimada e tal. Trabalhou 1 mês, no final do mês não recebeu. E todo dia promessa, semana que vem eu te pago. Trabalhou 2 meses, não recebeu. E fazia bico em casa e tal, e ia sobrevivendo, mas aguardando o salário melhor, que era o salário. Aí,
quase inteirando 3 meses, ela chegou um dia, foi conversar com o dono. Ele falou, não vou pagar, eu não quero mais seu serviço, não vou pagar também. Se você quiser, você reclama. Reclamar com quem? Tá legal. E essa foi uma das primeiras lições. Um dia ela ligou chorando, muito triste mesmo, para contar isso daí. A gente conversou bastante sobre isso daí. Eu falei assim, olha, eu preciso entender as lições mais profundas. As fáceis você já entendeu, né? As fáceis você tem que tomar cuidado. Você está numa situação, você se pôs numa condição em que você ficou sem, você não tem como pedir ajuda. Mas quem foi para ir nessa condição foi você, né? Mesmo teimando, foi você. Agora, as lições mais profundas são aquelas que Deus me ensina, porque quem move o coração de uma pessoa para me recompensar pelo meu trabalho é Deus. Aí, se Deus não está movendo, eu preciso entender. Ele não está movendo por algum motivo. Alguma coisa eu preciso entender. Por quê? Porque eu preciso lembrar que a mão que move a mão do meu patrão é a mão de Deus. E é isso que Paulo ensina. E aqui, a opção de Abraão de não receber aquela recompensa, a opção de Abraão de não receber aquela recompensa é a opção de alguém que entende isso e confia que ele não precisa receber os recursos de Sodoma, que era uma cidade podre, porque a mão que move a mão dos homens é a mão de Deus. E Deus chega para ele e confirma isso, fala assim, Abraão, fica tranquilo, porque o seu galardão será muito grande. Ou seja, Deus está dizendo, eu sei o que você precisa, e eu vou dar muito mais do que o que você precisa. E isso vale para nós também. Eu preciso entender que o reconhecimento pelo trabalho que eu faço, o pagamento pelo serviço que eu faço, ou a compra do produto que eu produzo e vendo, isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com Deus. Então eu não preciso ficar brigando com as pessoas, ou às vezes até comigo mesmo. A minha questão é falar com Deus. É dele que vem a recompensa. Eu conheço aí, convivo com vocês, conheço gente aí que é funcionário há anos e está sempre naquela expectativa de um reconhecimento, de uma promoção, uma expectativa de um aumento. Gente que tem previdência travada aí há não sei quantos anos, acertos que não saem. A gente precisa lembrar, quem pode me dar um galardão, uma recompensa? Esse alguém é Deus. É Ele que cuida disso. E aí Paulo fala lá também, né, do patrão, né? O patrão precisa lembrar de uma coisa, ele também tem senhor no céu. Ele pode não ter nenhum patrão na terra, mas ele tem um patrão no céu. Então, ele que trate com justiça os seus servos, porque ele tem um patrão no céu, e o patrão dele está de olho no que ele está fazendo, tá? Mas esse é um outro ponto também, que é um parênteses que eu fiz aqui, mas apenas para pontuar essa questão. Deus tirou do coração de Abraão os 2 grandes temores dele, que era um temor por causa da sua integridade física. Deus disse, eu vou ser seu escudo. Por causa das questões de sustento e de tudo que ele precisava para se manter, Deus disse, o seu galardão é grande. Fica tranquilo. Tá? Continua a sua jornada para onde eu estou te mandando ir. O resto é comigo. Eu te protejo e eu te sustento. E de novo, eu tenho a Bíblia inteira. Eu pego o livro de Salmos, então quase todos os Salmos dizem isso, né? Quem me ajuda e quem me sustenta é o Senhor. É o Senhor que faz isso. E o Senhor faz isso das maneiras mais extraordinárias possíveis. E a gente precisa lembrar disso para que a gente não se atemorize diante das circunstâncias. Eu lembro em 2008, quando falou da crise nos Estados Unidos, o pessoal, vai ter uma crise aqui no Brasil, esse negócio todo vem para cá, e tinha gente desesperada. Gente desesperada. Aí agora estourou todas essas questões do nosso país, e isso desestabiliza a gente, deixa a gente com medo. Você chegar no mercado em janeiro, paga R$ 2,60 no leite, nós estamos aqui em agosto, estamos pagando R$ 4,80, esse negócio dá medo na gente, aonde vai parar? Né? Mas para esses medos todos, as promessas do Senhor são as respostas. É no Senhor que eu preciso confiar, porque a história em nenhum momento saiu das mãos de Deus. Em nenhum momento a minha vida deixou de estar debaixo da mão protetora do Senhor. O Senhor não deixou de ser o nosso escudo. Do mesmo jeito que Deus disse para Abraão, Deus disse a Davi,
Deus disse para os profetas, Deus disse isso também, o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós falamos no domingo, jamais te abandonarei. Essas são promessas do Senhor que me ajudam a passar pelos períodos de mudanças. Eu preciso guardá-las. Aí, mais especificamente Abraão, e aí o assunto vai ficando cada vez mais interessante. A partir do versículo 2, Deus também faz uma promessa específica sobre descendência. No versículo 2, Abraão coloca então o terceiro dilema da vida dele. Ele fala: mas Senhor, o Senhor falou que o Senhor vai me guardar, o Senhor vai ser meu escudo, e que o Senhor vai me dar um grande galardão. O problema todo é que esse grande galardão que o Senhor vai me dar vai ser dado por um servo, porque eu não tenho filho. Na cultura da Mesopotâmia, e muitos arqueólogos já encontraram provas sobre isso, numa família onde você não tinha herdeiros, a herança ia para o seu mordomo, o principal deles, o chefe, aquele que cuidava da sua casa. Quando morriam os dois, ele ficava com a herança, né? O casal não gerou filhos, né? Não vai por irmão, não vai por tio, vai ficar com o mordomo. Não tem um herdeiro ali próximo, o mordomo ganha tudo. E no caso, a única citação que a gente encontra na Bíblia desse mordomo de Abraão, mas Abraão reclama com Deus, fala assim: o Senhor vai me dar um grande galardão, mas esse grande galardão vai servir para quê? Porque ele vai para o meu mordomo. E aí Deus diz para Abraão: mas Abraão, você vai ter uma descendência grande, né? E aí Abraão falou: mas como? Eu não tenho herdeiro, não tenho descendente. A única pessoa que vai herdar minhas coisas é alguém que não tem o meu sangue. E aí, versículo 4 diz que a isso o Senhor lhe respondeu dizendo: será este o teu herdeiro, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E falou: sai de dentro da sua tenda e olha para as estrelas dos céus e conte-as, se é que você consegue, porque assim será a sua descendência. Muito bem, que bênção ouvir uma promessa diretamente de Deus. Esses patriarcas tiveram privilégios de bênção, de promessas específicas, que nós nos tornamos receptores dessas promessas através deles, pelas páginas da Bíblia. Mas eles tiveram o privilégio de ouvir, né, essas promessas, de receber essas promessas, serem os primeiros receptores dela, né? A promessa então é essa promessa de que ele seria pai de uma numerosa nação. Mas como crer nisso se você não tem um único filho? E se você já é um homem já avançado em anos, a sua esposa é estéril e também já idosa. Mas o texto termina, que é o último versículo para nós nessa noite, com uma expressão que é uma expressão extremamente importante em toda a Bíblia. A expressão é que Abraão creu, ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. A promessa que Deus fez específica para Abraão era a promessa de uma descendência. E esta promessa foi crida por Abraão. Ainda que Abraão, do mesmo jeito quando Abraão foi chamado para sair de Ur e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, e ele creu nisso, aqui novamente Deus está mostrando para ele algo que ele não vê e que ele não tem nenhuma expectativa humana de alcançar. E ele simplesmente creu. E quando a gente lê isso, parece algo trivial, parece algo simples, mas não é. Acreditar, crer de verdade, é algo dificílimo. É algo que só pode acontecer na nossa vida quando há uma ação extraordinária de Deus dentro do nosso coração, senão a gente não crê. E o texto vai mostrar que Abraão foi salvo, porque ele creu. Isso inclusive vai ser citado lá no Novo Testamento, vai ser citado tanto em Romanos quanto em Gálatas, essa citação, e também em Tiago. 3 lugares na Bíblia essa sentença vai ser repetida, falando de Abraão. Falando o quê? Que Abraão
fez algo diferente no Antigo Testamento. Diferente dos outros, este homem aqui, dos outros que viveram antes dele, este homem aqui experimentou já a salvação pela fé que ele manifestou na promessa de Deus. Não que os outros não tenham sido salvos pela fé. Todos os homens foram salvos, tanto no Antigo quanto no Novo, pela fé numa promessa de Deus. Mas está aqui alguém que recebeu uma promessa que era uma promessa muito específica, uma promessa de um descendente e de uma descendência. E essa promessa de uma descendência, ela engloba exatamente a promessa da redenção, porque é desse descendente ou dessa descendência que vem um, que é o próprio Filho de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Abraão creu nisso, é muito mais do que crer que Deus vai dar um filho, 2, 3 para Abraão. É crer que Deus vai suscitar, através de Abraão, que não tinha filhos nenhum, uma descendência, e uma descendência através da qual todas as famílias da terra seriam benditas. Por quê? Porque nessa descendência nascerá aquele que será o Redentor. Então, o mesmo que acontece com você, comigo, quando eu creio em Jesus Cristo, e Paulo diz que pela fé em Cristo Jesus nós somos justificados diante de Deus, porque nós cremos que o que Ele fez na cruz foi para a nossa redenção. Abraão faz a mesma coisa que nós fazemos hoje, quando ele crê que ele vai ter uma descendência. Tá? O evangelho para Abraão foi isso. Esta promessa de Deus de uma descendência foi a proclamação do evangelho para Abraão. Porque lembrem vocês, Abraão não veio de uma família de homens tementes a Deus. Abraão foi chamado de entre os pagãos. E ele vai tendo experiências com Deus até que, e Deus vai trabalhando através dele. Mas ele vai tendo experiências com Deus. A declaração de que Abraão creu, e então agora ele está vivenciando o que você vivencia no dia que você crê em Cristo Jesus, está acontecendo exatamente aqui nesse versículo 6. Porque este crer aqui não é apenas crer numa herança terrena, numa terra, como ele creu lá quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Aqui ele está crendo numa herança que é uma herança incorruptível. Aqui ele está crendo na promessa de um Redentor, que está obviamente em próton aqui. Ela está em Gênesis aqui, porque ela é dada de um descendente, desse descendente uma descendência, e dessa descendência as famílias da terra seriam benditas, porque dessa descendência vem um, que é o Filho de Deus. Tá? Então, esta promessa do Senhor, uma vez crida por Abraão, significa que Abraão está crendo em Cristo Jesus, que ele obviamente não tem o conhecimento que nós temos hoje sobre Cristo, ele não tinha, mas por crer na promessa de uma descendência, ele estava crendo em Cristo. Tá? E a doutrina, que é uma doutrina muito importante na Bíblia, que é chamada doutrina da imputação, ela ensina o seguinte para nós: pelo pecado de um único homem, Adão, o pecado entrou para toda a raça. Ele é um representante federativo, né? Como ele caiu, todos nós nascemos descendentes dele, nascemos já no estado de queda e de condenação da morte. Quando nós cremos em Cristo Jesus, a justiça de Cristo, ela é imputada sobre nós. Do mesma maneira que nós recebemos a imputação do pecado por geração ordinária, da mesma maneira, pela fé, nós recebemos a justiça de Cristo quando nós cremos nele. E cremos que o que ele fez é por nós. Então, no dia em que você crê em Cristo Jesus, você é justificado pela fé. Ou seja, pelo fato de crer em Jesus, o seu nome está justificado. Porque a obra de Cristo foi por você e de uma vez por todas o seu nome fica justificado diante de Deus. Sua dívida fica paga porque você crê que Cristo fez isso por você. O texto diz que no dia em que Abraão creu nessa promessa, a justiça lhe foi imputada. Ou seja, esse crer dele é o mesmo crer nosso em Cristo Jesus. O crer na promessa de uma descendência
funcionou para Abraão do jeito que funciona para nós crer em Cristo. Nós estamos olhando aqui da frente para trás, para a obra de Cristo Jesus, e Abraão estava lá atrás, olhando para frente. Mas em ambos os casos nós somos salvos da mesma maneira, é crendo, no caso de Abraão, no descendente, e nós crendo no descendente, que nós conhecemos o nome dele, que é Cristo, que nós somos salvos. Essa é a doutrina da imputação. É a justiça de Cristo que me justifica diante de Deus. Como é que eu adquiro essa justiça de Cristo? Apenas pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui diz lá em Romanos. Então, o que nós encontramos aqui na vida de Abraão, no versículo 6, é que nesse momento de mudança na vida dele, no momento de ansiedade, no momento de muitas preocupações e também de decepções por não ter um filho, nesse momento Deus aparece para ele oferecendo refúgio físico, Deus aparece oferecendo para ele sustento, e Deus aparece oferecendo para ele salvação, porque a promessa de um descendente é muito mais do que simplesmente oferecer a Abraão um filho. Deus está oferecendo a Abraão o caminho de salvação que ele ofereceu para nós também no dia em que nós ouvimos falar de Jesus. Abraão não sabia nos pormenores que nós sabemos, mas mesmo sem saber, ele creu. Ele creu naquele que estava fazendo a promessa, né? Creu que de alguma maneira, através daquela descendência que Deus prometeu dar, Deus ia abençoar todas as famílias da terra. E isso é maravilhoso, porque nos ensina esta lição, que é a lição da promessa crida. Não adianta eu conhecer todas as promessas de Deus, ou conhecer muitas promessas de Deus, se eu não creio nessas promessas. Eu preciso crer. Nós precisamos confiar nisso. E esse é talvez o maior legado de Abraão em toda a Bíblia. Abraão é conhecido, quando a gente fala de Abraão hoje, é comumente conhecido como o pai da fé. Mas por que ele é conhecido como pai da fé? Porque ele é o grande exemplo de fé, de alguém que creu em Deus sem vê-lo, confiou nas suas promessas, mesmo que as perspectivas ao seu redor eram as piores. Deus prometeu que ele teria filho, ele é velho e é casado com uma mulher estéril. Mas o que é a fé? Lembra, nós estudamos em Hebreus, o que é a fé? A fé é crer em Deus, a fé é algo racional, não é? Como muitos dizem, a fé é um salto no escuro. Não tem nada disso, não. Fé não tem nada de salto no escuro, não. Né? A fé, ela é muito racional, porque a fé envolve o seu intelecto. Fé não é loucura, fé envolve intelecto. Deus se revela na Bíblia mostrando quem Ele é, como Ele é e o que Ele quer. Então, crer em Deus envolve conhecer o que Ele revelou e acreditar nisso. A fé envolve confiar nas promessas. Deus fez promessas, de Gênesis a Apocalipse tem promessas. Coisas que Deus disse que iria fazer, algumas já fez, algumas está fazendo e outras ainda fará. A fé é conhecer essas promessas e confiar que Deus vai fazê-las, mesmo que pareça improvável. Em terceiro lugar, a fé é descansar na certeza de que estas coisas vão acontecer, e é isso que assegura a minha alma. Isso é fé. Em ambos os casos envolve pensar, envolve se entregar de coração a essa convicção. Então fé não é salto no escuro, não é loucura, fé não é coisa, não é misticismo. Fé é algo que envolve razão, que envolve coração transformado, que só pode ser transformado pelo próprio Espírito de Deus. Mas fé é algo muito consciente, é muito argumentativo. As pessoas, se você pegar no Novo Testamento especialmente, os homens e as mulheres de fé são homens e mulheres que sabem argumentar sobre a fé. Paulo fala, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Paulo chega numa situação, lá em Atos 16, que ele está em Atenas, e tem uma porção de gente lá adorando um Deus desconhecido. Ele chama todo mundo para dizer, vem cá, eu vou explicar para vocês precisamente quem é esse Deus que vocês não conhecem. Porque a fé envolve conhecimento.
E e lá Paulo em Atenas começa a falar sobre. Então nós como cristãos, a palavra de Deus nos incentiva que nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé. Você já percebeu? Isso está na Bíblia. A palavra razão e a palavra fé no mesmo versículo. Está lá na Bíblia. Você tem que estar preparado para poder dar razão da sua fé. Ou seja, explicar de forma lógica, racional a sua fé. E Abraão é o grande exemplo para nós desta fé. Um texto que fala bastante sobre essa fé de Abraão está lá em Romanos 4, versículo 19 e 22, que diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, está falando de Abraão, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que o Novo Testamento diz de Abraão. Mesmo estando amortecido pelo tempo, já é um homem de 100 anos, tendo uma esposa idosa, esperando contra a esperança, ele não enfraqueceu na fé, muito pelo contrário, dando glórias a Deus, ele perseverou. E aí nós temos uma pista aí, e nós não temos essa pista lá em Gênesis, mas ela está aqui, Paulo está falando inspirado por Deus, diz que como é que Abraão lidou com a demora? Em Gênesis nós temos lá, nós vamos entrar num capítulo que Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus e daí nasceu Ismael. Esse é o próximo capítulo. Mas falando do descendente, que é Isaac, falando do descendente, Paulo diz que Abraão não enfraqueceu na fé, antes ele aguardou fazendo o quê? Dando glória a Deus. Uma das maneiras de nós lidarmos com a aparente demora de Deus para nos responder é agradecer a Deus, é louvar a Deus, é manter uma rotina de adoração e de gratidão a Deus. E aí nós temos um monte de exemplos assim na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, lá em Atos, capítulo 16, a partir do, perdão, agora está ali, 16, 17, Paulo e Silas, quando eles são presos, ou 15, eu acho que é o 15, Paulo e Silas, quando eles são presos, eles são colocados num cárcere, e eles obviamente esperavam que Deus fizesse alguma coisa. Eles estavam presos, surrados, nus e acorrentados numa prisão. O que eles faziam enquanto eles estavam lá? Cantavam e adoravam a Deus. O que eu faço enquanto Deus está dizendo, espera, ainda não está na hora, espera, vou fazer, mas não chegou a hora. O que eu faço? Fico roendo as unhas? Não. O texto diz que ele fortaleceu a fé dele, Abraão, glorificando a Deus. Ele não ficou bravo com Deus, ele não ficou reclamando com Deus, mas ele passava os seus dias dando glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, louvado seja Deus. O tempo está a serviço de Deus, ele não está a serviço dos homens. Deus não trabalha contra aqueles que nele esperam, muito pelo contrário, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, eu não sei, cada um de nós tem a sua experiência na sua jornada de fé, mas eu gostaria de deixar nessa noite esse modus aqui que nós aprendemos com Abraão, de lidar com as mudanças, confiar no cuidado de Deus, confiar no sustento de Deus e lembrar que o nosso maior galardão é a salvação por meio de Cristo Jesus. Esse é o maior presente, é o maior tesouro que nós temos. Ele foi dado por Deus. Você crê em Cristo Jesus, pode te faltar tudo, ou você pode não ter nada, mas você já tem tudo. Você tem o que existe de maior. Deus prometeu a Abraão uma descendência. Abraão creu e ele foi justificado. Existem homens sobre a terra que foram capazes de construir reputação, que foram capazes de construir fama, adquirir poder e fortunas
que são inumeráveis. Mas não existe um único homem sobre a terra e em toda a história que conseguiu justiça diante de Deus, se auto-justificar diante de Deus. Porque isso só é possível pela fé em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo Jesus, você foi justificado diante de Deus, você tem o que nenhum homem por si só foi capaz de conseguir. E o ensino que nós aprendemos com Abraão gera uma frase para nós: contente-se com isso. Porque você tem o maior tesouro que alguém pode ter sobre essa terra. Contente-se com isso. Nós temos que aprender a nos contentar com esse tesouro, que é um tesouro de valor inestimável. Domingo eu terminei o texto lá de Hebreus falando exatamente sobre isso. Que o grande remédio para a infidelidade, para a avareza, para a ganância, o grande remédio para aquela tristeza constante, qual que é? É o contentamento, a satisfação. E hoje eu estava caminhando com o pastor Herbert e a gente estava refletindo sobre esses textos que a gente está pregando. Ele está pregando lá em Romanos e ele está fazendo uma exposição lá de Romanos num dia e de Efésios no outro dia. E a gente estava conversando sobre algumas coisas que a gente pregou no final de semana e ele estava falando sobre o saudosismo, né? É interessante que o saudosismo, e quando a gente passa por mudança, parece que uma das maiores tentações é o saudosismo. Você muda um pouquinho, aí um pouquinho, quando as coisas não dão muito certo, você, quando eu estava lá era tão bom, naqueles anos, volta e meia fala, mas a igreja de 30 anos atrás era maravilhosa, porque tinha, a minha família, não sei quantos anos, era outra família, a casa que eu morava, e a gente tem essa coisa do saudosismo. E aí o Herbert fez um comentário interessante, ele falou: você já parou para pensar que o saudosismo é uma maneira de você expressar a sua infelicidade com o seu presente? Porque quando a gente começa, porque era tão bom, porque não sei o quê, porque não sei o quê, em outras palavras você está dizendo o quê? Você está dizendo que você não está gostando do presente. Em outras palavras você está falando assim, estou chateado para burro, estou infeliz. Aí eu olho para o passado, eu era feliz e não sabia, né? Eu nunca tinha olhado para o saudosismo dessa maneira, mas o saudosismo pode ser uma maneira assim da gente demonstrar de forma bem sutil a nossa infelicidade com o presente. Então a gente tem que tomar cuidado. No meio da mudança eu preciso confiar nas promessas de Deus. E quando essas promessas demoram para se cumprir, eu devo glorificar e adorar a Deus pelo que eu estou passando. Sem deixar que esse saudosismo que disfarça a nossa infelicidade tome conta do nosso coração. Todas as coisas são muito boas no seu devido tempo. As melhores coisas que já aconteceram comigo são as que estão acontecendo agora. Porque elas vêm direto das mãos de Deus. E é para o meu bem. É isso que Paulo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu há 20 anos atrás era exatamente o que cooperava para o meu bem há 20 anos atrás. E o que coopera para o meu bem hoje é exatamente o que está acontecendo hoje. E agora, mesmo que eu não goste. Eu tenho que entender isso. Era muito bom estar no jardim de infância. Mas você não ia querer sentar numa cadeirinha do jardim da infância hoje, ia querer? Então, se eu repetisse exatamente o que aconteceu há 20 anos atrás na sua vida, agora você não ia gostar. Foi legal lá, mas agora não seria. O melhor é o que eu estou vivendo agora. E se existe alguma coisa melhor do que isso, é aquilo que o Senhor reservou para mim amanhã. Mesmo que seja um problema. Mas, se eu creio que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, então eu não tenho que ficar nem roendo unha pelo que vem amanhã, nem me lamentando pelo que aconteceu ontem. Eu preciso viver, como Paulo diz, contente em toda e qualquer situação. Lembrando que Deus está no controle disso. Então, mudanças acontecem na nossa vida o tempo inteiro, mas nós temos essa grande segurança que são as promessas de Deus, de que Ele cuida, de que Ele sustenta e principalmente de que Ele nos salvou por meio de Cristo Jesus. Então as oscilações normais da vida é sempre para fazer a gente crescer, amadurecer, e a gente precisa entender isso, aceitar isso, aprender com isso e glorificar a Deus por causa disso. Abraão é um grande exemplo para nós disso tudo. Ele não tinha 1/10 das informações que nós temos hoje.
sobre as promessas de Deus, sobre Jesus. Mas ele creu. Creu. Menos de 1/10 do que a gente tem hoje. Ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. É isso que coloca alguém no céu. Não é uma agitação louca. O que põe você no céu é crer na obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, por esse tempo que passamos refletindo na Tua Palavra. Quanta coisa boa nós podemos aprender com a vida de Abraão e com o registro que Moisés fez, para inclusive encorajar aquele povo que estava no deserto, passando pela maior mudança da vida deles. Saindo de uma terra onde eles eram escravos, indo para uma terra que mana leite e mel, onde eles seriam senhores daquela terra. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque para nós hoje também estas lições são importantes, porque nos ensinam, ó Pai, que nós não devemos colocar nossa confiança nos tesouros desse mundo, mas devemos antes lembrar que o que realmente nos assegura é saber que o Senhor é o nosso escudo, que é o Senhor quem nos sustenta. O nosso galardão depende do Senhor. As recompensas que podemos receber aqui e aquelas que podemos receber na eternidade, todas elas estão nas mãos do Senhor, e é do Senhor que elas vêm. E, ó Deus, a maior de todas as alegrias que devemos sempre lembrar e devemos sempre te louvar, é a alegria de saber que o Senhor nos fez crer no Teu Filho Jesus, e é pela fé nele que nós temos a certeza da vida eterna. E então, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a não vivermos o tempo inteiro ansiosos com o futuro, infelizes com o presente e saudosistas do passado. Ajude-nos a viver, ó Deus, contente em toda e qualquer situação, como a Tua Palavra nos ensina. Nos ajude, ó Deus, a compreender as circunstâncias da vida como circunstâncias que cooperam para o nosso bem, porque o Senhor está trabalhando em nós. Ajude-nos, ó Deus, a confiar que o futuro que foi escrito já pelo Senhor, Ele trará para nós aquilo que o Senhor escreveu como sendo o melhor. E finalmente, a vida eterna, porque o Teu Filho pagou o nosso ingresso no céu. Então, ó Deus, nós Te louvamos, porque só temos realmente motivos para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado e por tudo que o Senhor nos tem feito. Então, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos ajude, em meio às muitas mudanças da nossa vida, que a gente se lembre de Abraão, e se a gente se lembre dessas lições importantes, para que a gente atravesse esses momentos, ó Deus, sempre com gratidão no coração e sempre com confiança no Senhor. Pedimos isso e Te agradecemos por cada um que está aqui nesta noite, pela nossa vida, por esta igreja e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.